Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre função quadrática, o domínio e a imagem. Na descrição vai estar o enunciado em PDF para quem quiser e o link de outros vídeos que também falem sobre o mesmo assunto de funções quadráticas. Bom, esse exercício de vestibular te dá a função e pede a imagem dele para a seguinte restrição. Você tem que ser capaz de ler essa restrição. E como é que lê? Eu fiz um esquema para vocês. Aqui você está com números reais, menos esses, originando outros números reais. Isso daqui é o x e isto é o y. Isso é chamado de domínio, isto é chamado de imagem. E você lê da seguinte forma. Você vai entrar com números reais na função. Esses números reais são os valores de x, menos os que tiverem no seguinte intervalo. Este intervalo aqui é o que ele está te falando, menos esses daqui. Esse intervalo vai de menos 1 a 1, com o menos 1 incluso e o 1 para fora do intervalo. E obter os números reais na imagem, os valores que são de y. E qual é essa imagem? Funciona da seguinte forma, uma função. Você está entrando com o domínio, ou seja, os valores de x nessa função, e ela está te devolvendo a imagem, ou seja, os valores de y. Para você identificar essa imagem, a maneira mais simples é você fazer o gráfico. Então vamos fazer o gráfico. Essa é a sua equação e vamos fazer o gráfico da seguinte forma. Então, vamos achar as raízes da equação. 0 é igual a x ao quadrado menos 1. Vou passar o menos 1 para o outro lado. 1 é igual a x ao quadrado. X, então, é igual a raiz de 1. X é igual a mais ou menos 1. Por que mais ou menos 1? Porque mais 1 vezes mais 1 é 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Então, as raízes da equação, ou seja, os x que vão fazer o y ficar igual a 0, é x igual a menos 1 e x igual a mais 1. Eu vou pegar um valor entre esses dois, entre o x de menos 1 e o x de 1, que é o x de 0, e vou ver qual é o valor de y para ele. Quando o x for 0, o y é menos 1. Então, aqui, o seu y vai dar menos 1. Então, agora, vamos fazer o gráfico. Você tem o gráfico com os seguintes valores. Você tem o x, menos 1, 1 e 0. O x de menos 1 você descobriu que é 0, o y. E quando o x é 1, é 0 também. E quando o x é 0, o y é menos 1. Agora, monta o seu gráfico. Agora é só você montar a sua parábola, que vai ser mais ou menos assim. E agora você vai ter que olhar os valores de y, que é isso que o exercício te pergunta. Mas os valores de y com que condição? Excluindo este intervalo. Então você tem que excluir o intervalo de menos 1 a 1. Então o intervalo de menos 1 a 1 é esse. Todos esses x que estão aqui, ele está pedindo para você excluir eles e olhar os y que ficam. Então você exclui. Os y que estão ficando são todos esses aqui. Então está ficando de 0 até infinito. Então o intervalo é de 0 a infinito. O 0 está incluso ou não está incluso? O menos 1 está incluso, o x de menos 1. Então a imagem dele também está inclusa. A imagem do x de menos 1 é 0. Então o 0 está incluso. O infinito a gente nunca coloca incluso, é sempre colchetes abertos. Então, essa é a resposta desse exercício. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, dá like, compartilha com os grupos da sala e os seus amigos e até a próxima.